Oi, eu sou o Davi e precisamos falar sobre o cancelamento de Everything Sucks. Os fãs de Everything Sucks, assim como eu, foram pegos de surpresa na sexta-feira passada quando a Netflix anunciou o cancelamento da série. Não houveram muitas explicações sobre o motivo de que isso aconteceu, que acarretou o cancelamento, e como vocês sabem, a Netflix não tem o costume de liberar os dados da audiência e todas essas coisas, mas a gente presume que Everything Sucks não foi um sucesso, não foi um blockbuster da plataforma, e eles decidiram cancelar. Mas só que aí a gente entra dentro de um problema, que é a falta de atenção que a Netflix dá aos seus originais. E quando eu falo de falta de atenção, eu não falo no sentido de produção, porque se vocês prestarem atenção, mesmo as piores produções da Netflix têm uma qualidade bem diferente de muitas coisas que a gente vê na TV. Eu, pelo menos, cresci assistindo Disney Channel e dava pra ver o serviço porco que eles faziam na produção das séries, inclusive na produção do High School Musical, tipo, de deixar takes que poderiam ser refeitos ou cenas em que dá pra gente ver o pessoal da produção e todas essas coisas. Já na Netflix o negócio é um pouco diferente, você vê que as séries e que as produções que eles fazem têm uma qualidade especial nessa questão mais técnica e também em outros fatores, né? A Netflix é uma empresa que se destacou por duas coisas. Primeiro, quando eles fizeram a compra do Arrested Development para produzir uma quarta temporada, era uma série que havia sido cancelada há quase 10 anos na época, e eles trouxeram de volta à vida. Então eles criaram a imagem no público de que eles eram uma empresa que se importavam com o produto. Ou seja, a gente criou a segurança de que as séries originais de Netflix nunca iriam terminar sem um final. E foi o que aconteceu no caso de The Get Down, que foi uma série que também foi cancelada por questões de orçamento, mas que a parte 2 teve um final bem interessante e satisfatório. Seria bacana saber mais sobre a vida daqueles personagens? Com certeza, porque The Get Down era uma história muito interessante, mas o final era um final satisfatório. Já no caso de Everything Sucks, não foi bem assim, e foi a mesma coisa que aconteceu com Sense8, e a gente acabou ganhando o filme de 2 horas que não lembro quando é que vai sair, mas que ainda sai esse ano. A Netflix também ganhou fama de fazer propagandas bonitinhas e interessantes que mesclam o universo da série que eles estão divulgando com as coisas do mundo real, de outras culturas pop e etc. Por exemplo, aqui no Brasil, uma propaganda da Netflix que é muito popular é aquela do Stranger Things, que aparece a Xuxa lendo cartinhas do programa dela, e tem uma que é a mãe do Will que escreve. Então eles pegaram o universo da série, que era uma série que se passa nos anos 80, e pegaram uma coisa da cultura pop do Brasil, que era o show da Xuxa, e fizeram uma propaganda que conseguiu atingir muitas pessoas. Então a Netflix é uma fórmula perfeita para divulgar as séries, e tem a fama de dar finais felizes, ou de finais conclusivos, pelo menos para as séries. O que é que tá acontecendo com Everything Sucks? Há alguns anos atrás surgiu a notícia de que a Netflix ia estar investindo mais em conteúdo original e ia estar diminuindo o orçamento deles na questão da aquisição de produtos terceirizados. Por exemplo, Friends é uma série que passou na NBC e é produzida pela Warner, e eles pagam pra Warner pra ter os direitos de exibição, de reprises lá na Netflix. Então eles vão cortar o orçamento desse tipo de coisa pra investir mais em produções originais. Só que a cada ano que se passa, nem todas as originais da Netflix estão dando necessariamente certo. Então eles estão operando com a perca tipo, de bilhões de dólares, eu acredito. Eu li o report na semana passada, só que eu não tô lembrando dos números exatos. E apesar da Netflix ter a fórmula perfeita para fazer as propagandas serem vistas na internet, eles só investem orçamento nessas propagandas quando as séries já são um sucesso. Por exemplo, o vídeo de Stranger Things foi feito depois de todo mundo já estar comentando sobre a série. E eu tava conversando com um aluno meu que já assistiu a La Casa de Papel, e ele disse que, tipo, depois que a Netflix viu que a série tava fazendo super sucesso, foi que eles começaram a falar mais sobre a série nas suas redes sociais. E pelo menos eu abri o Instagram da Netflix na sexta-feira passada e tinha, tipo, 15 mil postagens do La Casa de Papel. Justamente agendando a conversa e propagando mais, aumentando o boca a boca, tipo, chamando atenção pra ela mesma em cima do viral que La Casa de Papel se tornou. Só que o problema tá aí. Nada contra fazer esse tipo de programação especial para essas séries que já são consolidadas, até porque elas têm o potencial de crescer ainda mais, de trazer mais gente pra plataforma. Mas são essas séries pequenas que tipo, não se tornaram virais automáticos, que mantêm o pessoal na Netflix de verdade. Porque, por exemplo, Stranger Things, a segunda temporada saiu em 2017, foi o ano passado, e a terceira temporada só vai sair no ano que vem, 2019. Se a pessoa tá na Netflix só pra ver Stranger Things, ela não vai passar um ano pagando por ócio. Então eu percebo que falta uma estratégia da Netflix pra divulgar
as séries originais que eles têm. E eu não sei como é que funciona o direcionamento que eles dão para as divulgações das séries, mas, por exemplo, no Instagram da Netflix americana tem várias coisas sobre On My Block, mas já aqui no do Brasil, tanto no Instagram quanto no Twitter, não tem nada, não tem nem falando, nossa, chegou essa série original lá, chamada On My Block, etc e tal, vão lá assistir. Talvez tenha passado naquele videozinho que eles fazem dos anúncios do mês, talvez, eu não me recordo. Mas, putz, é uma série original sua, cara, merecia pelo menos uma postagem isolada. Então eu percebo que a Netflix dá muita atenção pra algumas séries e não dá tanta atenção assim pra outras, quando na verdade todas merecem atenção igual, porque afinal de contas são todas originais de Netflix, todas eles gastaram dinheiro pra produzir e todas merecem visibilidade e todas fazem parte desse processo de manter as pessoas dentro da plataforma. Porque vai chegar um momento, pelo menos eu acredito, que vai ter o mínimo possível de conteúdos externos dentro do Netflix. Vai chegar um dia que Friends possivelmente não vai estar lá, por exemplo. Mas vai ter On My Block, vai ter Fuller House, vai ter várias produções originais de Netflix e isso vai ser o suficiente para manter a plataforma up and running, funcionando de boas. Pelo menos isso é o que eu acredito que seja a meta deles. Mas se eles querem alcançar essa meta, eles não podem simplesmente desistir de todas as séries que não se tornam virais automaticamente, entendeu? Por exemplo, aqui no Brasil só tem um vídeo falando sobre os anos 90 para entrar no negócio do Everything Sucks. Só que, tipo, dava pra fazer muita coisa mais que isso. Dava pra pagar um vídeo patrocinado no Canal 90, que é um canal que tem muitos inscritos e fala sobre os anos 90. E, inclusive, o cara que faz os vídeos lá, o Noji, eu gosto muito do seu canal, mas eu não lembro o seu nome, vai até lançar um livro sobre a década. Dava pra chamar a Eliana pra fazer alguma propaganda, como no estilo daquela da Xuxa, porque a Eliana tipo, foi ícone dos anos 90 no final da década, já que o programa dela exibiu Pokémon. Ou até chamar algum VJ da MTV que fez muito sucesso na época pra fazer tipo uma pseudo-entrevista com algum elenco. Ou fazer alguma piadinha transformando a série Everything Sucks em uma cena de Malhação, que foi já que na década de 90 surgiu Malhação. Enfim, são algumas ideias assim bem brainstorms. A única coisa que eu tinha assim certa na cabeça foi a ideia do public post no Canal 90. Mas vocês, assim, se eu aqui na minha casa, eu uma pessoa que não tem nem tanta visibilidade na internet, tenho condição de pensar nesse tipo de coisa pra divulgar uma série que, tipo, não é... Eu acredito que não saia tão caro no bolso da Netflix, porque, né, eles devem ter bem mais condições financeiras do que eu. Por que não eles? Entendeu? Por que não? Por que não criar um original em que seja tipo um talk show, que chame os atores pra conversar, pra fazer gincanas, essas coisas. Chama um apresentador de talk show pra fazer entrevista com a Millie e bota a Millie pra fazer uma gincana com o Quinn Liebling do The Everything Sucks ou com o Marcel Ruiz e a Lua Chave do One Day at a Time, entendeu? Porque aí os públicos diferentes que essas séries e esses atores alcançam vão conhecer essas outras séries que a Netflix produz e vai criando esse ciclo de divulgação. É o que a Globo geralmente faz quando ela dá prioridade a chamar os atores das novelas para esses programas tipo Domingão do Faustão. Tem muitas coisas que a Netflix pode fazer para evitar o cancelamento das séries sem sair numa perda gritante. Tem outros artigos em inglês, inclusive questionando o timing das divulgações, porque, por exemplo, eles fizeram uma divulgação bem pesada e investiram muito dinheiro na divulgação do Cloverfield Paradox, que ia sair na mesma semana que Altered Carbons, que também recebeu uma divulgação bem grande, só que tipo uma divulgação meio que roubou o momento da outra e acabou não tendo o impacto necessário, o impacto desejado pela Netflix. Pessoal, Everything Sucks precisa continuar. É uma série que tem pano pra evoluir e pra se tornar um Freaks and Geeks dos anos 90. Obviamente teve vários defeitos na primeira temporada, eu não posso discordar disso, mas a série tem personagens cativantes que foram super bem desenvolvidos e agora eles podem ter a chance de ter o brilho que eles merecem ter. Eu tô na esperança de que as campanhas vão dar certo e que a gente vai conseguir uma segunda temporada. E isso é um pouco do meu medo também, porque eu acredito que se a gente conseguir uma segunda temporada de Everything Sucks a partir das campanhas, a Netflix vai ficar nesse negócio de tipo, eu vou dizer que vou cancelar a série porque a série não teve o retorno que eu esperava, e aí os fãs vão ficar fazendo campanha, e aí vai ganhar mais atenção porque os fãs estão fazendo campanha, e aí eu volto com a série pra ganhar a fama de bonzinho que tá sempre atenta a tudo que os fãs falam. E isso não é tão legal assim, porque tipo, não é trabalho dos fãs divulgar as séries, apesar de a gente fazer,
porque a gente gosta e a gente já acredita nesse conteúdo, mas é trabalho de vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei. Se vocês concordarem ou discordarem, falem nos comentários, eu vou tentar responder o máximo possível. Muito obrigado por terem assistido e até mais. Tchau!